Hey, você aí do outro lado da tela. Olha eu aqui. Hoje eu vou falar um pouco de psicanálise com vocês. Eu estou fazendo o curso de formação em psicanálise clínica, então vou compartilhar aqui o que eu já aprendi no momento. É até uma forma de não esquecer o que foi aprendido. Então vem conferir o vídeo. Sigmund Freud, 1856 a 1939, médico psiquiatra formado pela Universidade de Viena, local onde nasce a psicanálise, ele teve suas ideias influenciadas pela filosofia metafísica de Herbert, trazendo um novo olhar sobre a realidade interior do ser humano. Freud começou suas investigações com o método da hipnose, aprendido com Joseph Breuil, porém como nem todos os pacientes se deixavam hipnotizar, ele desistiu, mas não abriu mão de deixar como caminho para a rememoração. Para Freud, o aparelho psíquico há três instâncias psíquicas: consciente, pré-consciente e inconsciente. Posteriormente, 1920 a 1923, aperfeiçoando suas descobertas, ele descobriu que o aparelho psíquico é composto por três componentes: id, ego e superego. E assim surge a psicanálise como forma radical de perceber o ser humano. A psicanálise criada por Freud surgiu dentro de um contexto onde havia muitas inquietações das ideias. Ela surge como uma possível solução para muitos dilemas que existiam acerca da natureza, da história da humanidade e da relação dos indivíduos com a sociedade em geral. Ela foi criada para buscar explicar o quanto as ações do homem é baseada nas suas vivências e experiências construídas ao longo de sua trajetória individual e, que estas, encontram-se armazenadas no inconsciente. Sejam estas experiências boas ou más. Mas para compreendermos melhor esta questão do inconsciente, Freud, aprofundando suas buscas, explicitou com maestria que este mesmo inconsciente tem funcionamento, estruturação e leis próprias que vão determinar o comportamento do indivíduo. Esta estruturação baseia-se em três elementos que, segundo ele, devem estar em constante interação para que as experiências traumáticas e dolorosas e os desejos insanos e a satisfação pessoal sejam evitadas, a fim de que o indivíduo estabeleça boa convivência social e bem-estar individual. Estes são os três elementos identificados por Freud. 1 id, este mesmo tendo ciência das possibilidades de punição, tenta a todo custo realizar seus desejos, mesmo os mais insanos. 2 ego, este em ação busca ponderar através da reflexão as ações do homem. Funciona como a parte mais consciente do aparelho psíquico. 3 superego, este tem como função buscar proteger tudo aquilo que é aceito pela sociedade, ou seja, leva o indivíduo ao sentimento de culpa pela sua ação ou possível ação errônea. Sendo assim, neste breve resumo de como funciona o inconsciente, possibilita-nos compreender que uma das maneiras de autoconhecimento e bem-estar é buscarmos entender como as experiências passadas interferem em nosso comportamento atual e que isto acontece quando entendemos a estruturação e funcionamento de nosso aparelho psíquico, a saber especificamente, do nosso inconsciente. Vale lembrarmos que é no inconsciente do ser humano que existe de modo atuante e com leis próprias e, sem se prender ao tempo, a atuação de uma força interna e que conspira a todo instante para que desejos variados sejam realizados. E estes são sem qualquer sentimento de culpa. Ainda cabe ressaltarmos também que é no inconsciente que o id está atuando no sentido de dar vazão aos impulsos cegos e impessoais, pois o que se quer é a satisfação pessoal. Além disso, é também no inconsciente que estão armazenadas as experiências boas ou ruins que fazem com que o indivíduo se revele à sociedade ou mesmo ao grupo social em que está. Com o estudo a respeito dos pensamentos de Freud, podemos entender perfeitamente como é a nossa mente humana. Somos seres racionais, cheios de desejos, fantasias, vontades, mas também com regras e leis em nosso interior e exterior também que nos ajudam a ter um controle sobre esses nossos desejos. Segundo Freud, nós temos aquilo que ele chama de id, ego e superego que estão ligados ao nosso psique. Id seria a nossa parte interna que tem seus desejos e que quer a todo custo ser satisfeito. Agora imagine só se nós fôssemos realizar a nossa vontade, todas as vezes que o id quiser satisfazer seus desejos, seria uma loucura e nos geraria muitos problemas. É aí que o ego entra em ação, pois o ego fará com que tenhamos o controle sobre o id, pois podemos dizer que os nossos valores, a parte da consciência, faz com que controlemos os desejos do id. E também tem o superego que seria como uma autoridade, e quando fazemos a vontade do id, o superego é a parte da consciência que nos gera um sentimento de culpa quando quebramos alguma regra por causa das nossas vontades. Segundo Freud, é um outro problema se não satisfazermos o id. Existem pessoas que acabam adoecendo pois elas guardam em seu inconsciente desejos, situações, pensamentos que elas não põem para fora, com isso entra em estudo a sublimação. O ser humano, por causa das suas imperfeições e desejos, se põe em situações complicadas, muitos problemas da mente humana é por conta disso. Então, quando esses desejos não são atendidos, adoecemos, mas podemos pôr para fora o que anseiamos através da arte, do esporte, da música e demais atividades, mas nem todas as pessoas conseguem fazer e entender a importância disso, da sublimação. E aí que entra o papel do psicanalista. O paciente chega no consultório onde é atendido e ouvido e onde ele relata a sua vida ao psicanalista que tem que estar bem atento para achar o problema desse paciente para assim poder ajudá-lo a resolver o que está em seu inconsciente.
A psicanálise surgiu como uma nova forma de perceber o ser humano, ajudando-o, desenvolvendo mecanismos para lidar com traumas e outros problemas psíquicos. A descoberta do inconsciente foi um grande marco do conhecimento mais aprofundado do indivíduo em seu cerne mais profundo. Foi o preenchimento de lacunas que a psicologia e a psiquiatria não conseguiram. A psicanálise surge através das pesquisas de Sigmund Freud, médico neurologista e psiquiatra, que ao iniciar seus estudos, chegou à conclusão de que as causas da histeria seriam de fundo psicológico. Classificou a mente em 3 instâncias: o id, libido, instinto, o ego, ligação com o mundo externo, e o superego, parte mora, repressora da psique. A princípio, utilizou-se da hipnose para tratamento clínico dos casos de histeria, mas verificou que após certo tempo os sintomas retornavam. Desse modo, passou a tratar com o método da fala, a cura pela fala, a psicanálise propriamente dita. Freud também foi responsável pelas teorias do complexo de Édipo, e a repressão psicóloga, o uso da sublimação dos desejos, a libido humana como motivação primária da vida. Para se obter a razão, temos a necessidade de conhecer nosso inconsciente. Há um ponto onde sabemos onde estão nossas raízes, amarras, medos, traumas, situações na qual geral a necessidade de sublimação, fazendo uma formação na qual o ser psíquico se torna livre e individualizado. Há um ponto onde nós nos tornamos conscientes e começamos a tratar com a razão o que é irracional, trazendo jogando-los para o inconsciente e escondido, fazendo um troca de comportamentos, atitude e ação, chegando a uma verdadeira, sadia, libertadora interação com o homem e outros seres pensantes. Local onde deixamos de ser prisioneiros do impulso e nos tornamos agentes livres para libertar e interiorizar e entender o próximo a um grau inconsciente para entender a consciência gerada por ele e seus impulsos sublimados. Bom, é isso, ficou meio repetitivo, mas acho que deu para entender. Vou fazer um outro vídeo mais detalhado sobre psicanálise clínica para o canal, então aguardem. Se gostou do vídeo, dê um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, beijos no coração, fui. Me acompanha nas redes sociais, clique nos links no banner do canal.